Fala galera da Múcio Intercâmbio, eu vou contar para vocês como que é a experiência de fazer um intercâmbio na Austrália. Eu vou contar a minha experiência, como que é o processo de escolha, qual que é o processo aí de chegada na Austrália e quais devem ser as principais adaptações assim que você chega no seu intercâmbio para a Austrália. Então acompanha até o final, eu espero que vocês gostem. Pessoal, nesse vídeo eu vou poder exatamente explicar para vocês como que foi o passo a passo desde o começo, né? Quais que foram meus interesses, por que eu escolhi a Austrália, como que foi a minha experiência, né, de intercâmbio e que até hoje, né, eu posso aí passar para vocês através dos nossos vídeos, através das nossas consultorias da Múcio Intercâmbio. Então, para você que está chegando aí no nosso canal, o canal da Múcio foi feito justamente para você entender como que é o processo de intercâmbio na Austrália, tirar suas dúvidas, colocar aí vários pontos importantes na hora de você decidir pela Austrália para o seu intercâmbio de estudo e trabalho. Então, para você acompanhar tudo, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like aí no nosso vídeo, nos comentários você pode tirar suas dúvidas, a gente responde rapidamente aí para vocês. E vocês podem também compartilhar com os amigos, é sempre legal para distribuir essa informação, né, esse conteúdo relevante sobre o intercâmbio na Austrália. Mas bora lá, vamos falar sobre esse assunto, sobre a minha experiência, que tem muito a agregar para vocês que estão buscando aí um intercâmbio para a Austrália. Desde o meu ensino médio, eu buscava ter algumas experiências internacionais, buscar realmente expandir a mente, buscar destinos onde eu podia me identificar, né, em relação a clima, cultura, em relação à qualidade de ensino, qualidade de vida, uma expansão de mente. Sempre foi algo que eu busquei, é algo que realmente agregaria, né, na minha vida do lado pessoal, do lado profissional e acadêmico também. Então o intercâmbio ele é muito importante para você ter uma internacionalização e expandir a mente, realmente alcançar novos horizontes, ter novas ideias, né? Eu acho que o intercâmbio ele é muito útil para todo mundo que pode ter essa experiência. Então, quando eu fiz 18 anos, eu já comecei a procurar, né, programas onde eu pudesse estudar e ao mesmo tempo trabalhar para me manter, para poder ali ter uma vivência, né, profissional em outro país, né, aprender novas habilidades. Sempre foi uma vontade que eu sempre busquei. Então, eu comecei a ver os principais destinos, né, onde tinha esse programa. Meu inglês na época era intermediário, né, eu já tinha feito algumas experiências aí internacionais e nesse momento eu decidi pela Austrália, principalmente pelo estilo de vida. Buscava um destino onde eu queria ter um estilo de vida parecido com o que eu vivia, onde tivesse aí um clima próximo aí ao Brasil, onde tivesse pessoas do mundo inteiro principalmente e onde tivesse um ensino de qualidade. Então acabou juntando tudo em um saco só, né? E deu a Austrália, um país com uma ótima qualidade de vida, onde eu podia trabalhar e me manter. Então, por isso eu escolhi a Austrália. Nesse momento, eu comecei a verificar as possibilidades, como que eu iria para o meu intercâmbio, por onde eu faria, né? Qual agência eu ia escolher. Eu também comecei a ver os cursos, as cidades, né? Eu tive recomendações de amigos, principalmente em relação à cidade. Então, eu comecei a fazer aquela busca, né? Onde o intercambista, ele vai ouvir, né, especialistas, como os especialistas da Múcio Intercâmbio, ele vai ouvir aí amigos que às vezes já foram, pessoas que às vezes já estão na Austrália, juntar tudo isso, né, para você poder escolher a melhor experiência, a melhor escola também de inglês, né. Tive a minha experiência em Sydney, minha escola ficava no centro de Sydney, eu pude escolher um pouquinho por conta do custo-benefício e também em relação à localização, a minha escola ficava bem no centro de Sydney, mas claro, quando eu cheguei lá, eu cheguei já num hostel, né, eu fiquei por uma semana no hostel, depois eu fui para uma residência estudantil, mas depois eu pude me adaptar, né, ao ecossistema ali de Sydney e acabei optando para morar em Bondi, né, que é um lugar muito conhecido ali
pela atmosfera de jovens, um lugar onde tem a praia próxima, né? Um lugar que realmente é bem legal de se viver, principalmente no início da sua experiência ali na Austrália. Mas claro, isso já chegando lá. Antes disso, eu tinha alguns receios. Tinha um receio de, eu vou chegar na Austrália, como que vai ser o meu inglês? Eu vou conseguir me virar, eu vou conseguir me alimentar, eu vou conseguir pegar um transporte, eu vou conseguir arrumar um emprego. Então tinha vários receios comuns, né, que, claro, as pessoas passam pra gente, eu consigo entender exatamente, né, essa dor, esse medo, né, de ir pra Austrália, um lugar totalmente fora da zona de conforto, um lugar do outro lado do mundo. Então a gente com certeza vai ter alguns medos aí, e quando a gente tem esses medos, a gente vai buscar solucionar eles. E como que eu pude solucionar os meus medos? Eu primeiro reconheci eles e fui pra cima. Chegando na Austrália, eu tinha que me virar em relação à minha acomodação, né? Eu tinha que me virar em relação ao meu primeiro emprego, eu tinha que me virar em relação às minhas amizades. Então tudo isso foi essencial, né, para o meu início na Austrália, e eu vou poder compartilhar um pouquinho agora de como foram esses detalhes. Saindo do Brasil, eu peguei um voo, né, pela South Africa, e eu tive a experiência de passar um dia em Joanesburgo, né? Eu cheguei de manhã, mais ou menos 6 da manhã, em Joanesburgo, e eu pude dar uma volta pela cidade, peguei um Red Bus, fui ali explorando os principais pontos, fui no Museu do Apartheid, na Casa do Mandela, fui um bairro super descolado ali, pude almoçar num restaurante legal, pude explorar um pouquinho, né, da cultura sul-africana. Depois disso, voltei para o aeroporto e peguei um voo até Perth. Então, de Joanesburgo até Perth. Quando eu cheguei em Perth, eu não tive muito tempo de escala, e aí eu já peguei um voo direto para Sydney, tá? Esse caminho que eu fiz não é o caminho totalmente aconselhável para quem vai para a costa leste, né, onde fica Sydney, Melbourne, Gold Coast, Brisbane, né? Geralmente a gente acaba optando pela Qantas, que aí você faz um voo um pouco menor, né? Você pega um voo do Brasil, Chile, Austrália, ou então às vezes tem uma escala na Nova Zelândia rápida, mas geralmente esse voo acaba sendo bem mais rápido do que os outros voos. Mas essa foi a minha experiência de voo aí indo para a Austrália. Chegando na Austrália, eu tive o meu transfer, então eu tive o meu transfer do aeroporto direto para o hostel, e chegando no hostel eu pude conhecer várias pessoas, não tinham brasileiros, na verdade tinha 1 ou 2 brasileiros só, então eu tive que falar inglês, né, desde o primeiro momento, tanto no check-in, na hora do jantar, onde tinha que preparar minha comida, e até para fazer uma socialização, né, para conhecer a cidade, para dar um rolê nos principais pontos turísticos. Então a gente acaba já chegando e tendo que se virar desde o início. É super legal, dá um frio na barriga, claro, mas de qualquer forma é uma experiência que quando passa fica pro resto da vida, fica história para contar e é muito bom. Depois disso que eu conheci ali os principais pontos, vi um principal mercado, uma farmácia, tudo próximo, eu tive na segunda-feira o meu primeiro dia de aula. Foi o dia onde eu tive minha prova de nivelamento, depois eu fui direcionado para uma turma, eu fiquei no nível pré-intermediário, então eu achava que eu já tinha o inglês pré-avançado, eu acabei no pré-intermediário, né, porque você está em outro país. Então o australiano é o australiano que tem ali o inglês do australiano, né? Quando a gente tem o inglês falado no Brasil, às vezes a gente coloca um pouco mais em cima, né, o nosso nível, mas não é assim na prática. Então eu fiquei no meu nível pré-intermediário e pude avançar ali durante os meses de aula de inglês, né, para níveis um pouco acima. Acabei no avançado ali na escola. Foi muito legal, pude conhecer gente de vários lugares do mundo, quebrei muita cultura, né? Eu tive um choque cultural muito forte, descobri que o povo japonês é um povo super legal, tem um estilo de vida às vezes até muito parecido com o brasileiro. Pude fazer uma amizade com um japonês que surfava, andava de skate e parecia muito um brasileiro. E aí depois eu fui descobrindo que tem vários, né? Então, aquele primeiro momento de o japonês ele é um pouco mais tímido, às vezes não, né? Vai ter a galera do norte, do centro e do sul do Japão, e cada um tem um estilo de vida. Então a gente vai quebrando sempre barreiras. Foi muito legal essa minha experiência de chegada na escola, e eu pude aproveitar bastante as atividades sociais, as aulas de inglês. Então pude realmente aproveitar
aproveitar demais essa minha experiência estando em sala de aula. Não tive muita dificuldade para me adaptar, tá? No início. Por quê? Porque eu escolhi um lugar onde eu tinha o estilo de vida que eu estava buscando. Se a gente às vezes sai de uma cidade pequena e vai para uma cidade grande, vice-versa, às vezes pode ter um choque cultural um pouco mais forte, principalmente pelo estilo de vida e pela agitação. Mas se você escolhe a cidade e está muito ciente que aquela cidade vai ser exatamente como você quer, não vai ter aí uma dificuldade de adaptação. Então, para mim, foi ótimo escolher Sydney, que eu estava buscando exatamente aquele estilo de vida no início. Por que no início? Porque depois eu comecei a ver que eu não queria tanto mais agitação. Eu estava buscando um lugar um pouco mais calmo, então começou a me passar a cabeça Gold Coast, alguns lugares mais tranquilos, né? No final, acabei ficando no meu intercâmbio em Sydney. Tem várias cidades que têm um estilo de vida mais tranquilo, que às vezes é mais calmo, né? Então isso vai depender um pouquinho do que você está buscando para o seu intercâmbio e a gente vai poder te ajudar, né, em relação a isso também aqui na Musa Intercâmbio. Mas virando de página, a gente vai entrar agora na parte do trabalho, né? Assim que eu cheguei na Austrália, eu já fui com sangue nos olhos e sabia que eu realmente queria trabalhar desde o início. Minha primeira semana, eu não busquei trabalho, tá? Na minha primeira semana eu fui conhecendo tudo, entrei na escola, pude explorar um pouquinho do lado turístico, mas logo na segunda semana eu senti que o dólar pesava. Então eu fui ali atrás do meu primeiro emprego. O que eu fiz? Eu montei alguns currículos, eu busquei sites especializados na Austrália de emprego e comecei a disparei currículo, e-mails, mensagens de texto para os empregadores. Então eu fiz ali o que eu deveria fazer, né, da melhor forma e consegui ali meu emprego na mesma semana. Então na minha segunda semana de Austrália eu já estava com emprego, eu estava na minha escola, já tinha feito amizades e todos aqueles meus receios, aqueles meus medos já tinham ido embora. Então, na verdade, eu passei praticamente 6 meses com vários receios no Brasil que em 2 semanas eles foram embora. Então, gente, isso acontece e acontece muito, tá? Então você pode ser exatamente essa pessoa que está me ouvindo agora. Você pode ter vários receios do intercâmbio, mas assim que você chega, você vê que é o receio de todo mundo. E isso acaba te dando um certo conforto, mas você deve ir atrás da solução, como eu fui. E aí, em relação ao trabalho, eu trabalhei ali em construção, trabalhei carregando uma placa nas costas de propaganda, então eu ficava todo fantasiado com uma placa nas costas. Era um anúncio de uma série australiana que ia passar na TV. Aí eu ficava no Sydney Opera House balançando a plaquinha. Pude trabalhar em alguns eventos, pude trabalhar em cafeteria. Tive várias experiências ali que eu não esperava aqui no Brasil que eu tivesse. Então você acaba ganhando várias habilidades que você pode usar no aspecto pessoal, no aspecto acadêmico e até profissional no Brasil, ou então até se você for renovando, ficando na Austrália, você pode virar um profissional da área, né, na própria Austrália. Esse emprego, às vezes inesperado, às vezes acaba virando sua própria profissão. Eu não diria que eu segui, né, exatamente tudo que eu fiz como emprego na Austrália, mas hoje, por exemplo, eu consigo, né, passar toda a minha experiência acadêmica, minha experiência profissional que eu tive na Austrália, né, então tudo isso agrega muito do meu lado profissional hoje. E, basicamente, as pessoas que vão para a Austrália acabam pegando vários gatilhos do que fizeram lá, trazendo para a vida no Brasil ou na Austrália. O mais gostoso, né, de trabalhar com intercâmbio é que realmente eu posso agregar muito, né, nesse lado pessoal das pessoas, realmente de entender, né, essas dores, esses receios, esse medo mesmo que roda antes de você ir para o intercâmbio. O mais gostoso é saber que eu pude passar por essas experiências e hoje eu posso contar exatamente para você como que elas foram e como que elas são resolvíveis. É sempre uma barreira, claro, mas a gente deve quebrar essa barreira. No momento que quebrou essa barreira, caramba, o mundo vira um horizonte enorme. Você tem 1000 possibilidades, você tem 1000 lugares que você pode explorar, você tem 1000 opções profissionais, você tem 1000 opções acadêmicas. É tudo muito fora da zona de conforto. Teu horizonte fica gigante, 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 gigante. Então, se você tem um medo, um receio, qualquer coisa que eu citei no início, e você conseguiu ver que essas barreiras foram quebradas, se você sente isso, poxa, tenta, vale a pena, vai para a Austrália, viva essa experiência, que realmente ela engrandece muito a gente
E a gente acredita que realmente o Brasil possa se transformar com essas pessoas que foram para a Austrália, que possam trazer bons governantes, que possam trazer aí pessoas com bom caráter, com boas soluções, com inovações, enfim, realmente pessoas para fazerem o Brasil disparar. E claro, aquelas pessoas que pretendem às vezes ficar na Austrália, que realmente sejam pessoas que façam com que a Austrália evolua também muito. Afinal, os brasileiros aí geralmente são os melhores profissionais do mundo, principalmente pela garra que tem vivendo no nosso país. Então, galera, essa foi um pouquinho da minha experiência aí, tá? Minha experiência de intercâmbio na Austrália. Essa experiência é muito engrandecedora. É realmente a melhor experiência que eu tive na minha vida e eu consigo compartilhar com vocês até hoje. É uma experiência que eu vou contar para todo mundo na minha vida. Vou contar para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, para todo mundo, para os meus amigos, para minha família, para você, né? Para às vezes seus amigos. Então compartilha que às vezes os seus amigos também vão saber a minha própria experiência que você está ouvindo agora.